Que a graça e a paz do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos nós. Amém? Amados irmãos, eu quero compartilhar uma palavra já de início com todos vocês acerca do Evangelho de Jesus Cristo, acerca dos últimos dias. E estamos vivendo realmente os últimos dias. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos que têm surgido muitos anticristos, muito tem se feito anticristo. Parece que temos um tempo em que a igreja está colocada num sistema de apostasia. Estamos vivendo em tempos que parece que aquilo lá do passado, nossos pais na fé, nossos antepassados, que também lutavam pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e tudo aquilo que eles pregaram, tudo aquilo que eles proclamaram, parece que essa geração má e adulta está invalidando. Então eu quero comunicar com vocês acerca da palavra de Deus, e vamos ler isso, e você vai entender por que às vezes a igreja está morna, fria. A igreja se tornou um show, um palco de apresentações. Hoje nós temos muitos obreiros pregando a palavra de Deus, entre aspas, simplesmente pelo valor do preço, pelo valor que eles cobram para ir em cada igreja. Então lá eles não podem pregar a verdade, eles não podem pregar o evangelho da verdade, uns porque não conhecem, outros porque não aceitam e outros porque não podem. Eles ficam entre essas três posições, porque caso eles preguem a verdade, o evangelho, fica difícil para depois, no final do culto, eles receberem a oferta. Então eles estão se vendendo por migalhas de pão, trocando Jesus Cristo pela alegria e o sorriso de uma boa gratificação no final do culto. Mas isso não é uma coisa que nós devemos nos espantar, porque a Bíblia fala, o Senhor Jesus, ele deixa muito claro através do apóstolo Paulo, que mandou explicar para a igreja, mandou explicar para Timóteo, e Timóteo era um filho da fé do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo ele manda uma carta para Timóteo, porque talvez Timóteo estivesse naquela época incomodado com aquilo que estava acontecendo na igreja, com membros de igreja, com pastores, com trabalhadores da chamada seara do Senhor. Mas ali o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele conforta Timóteo, dizendo por que estava acontecendo aquilo ali. E eu quero que você preste bem atenção nesse vídeo, porque aqui nós vamos explicar por que a tua igreja só tem shows, porque a tua igreja já não se prega mais a palavra, por que na tua igreja parece que não se ouve mais o Evangelho de Jesus Cristo. Milagres então não acontecem, só pessoas pedindo, e de 99,9% não recebendo. Pessoas sendo atraídas para dentro da igreja com uma proposta de que Deus vai fazer tudo na vida dela e ela não precisa fazer nada. Esse é o evangelho da desgraça. Por que é o evangelho da desgraça? Porque se a pessoa vai na igreja, ela dá o dinheiro, ela faz aquele voto e não recebe nada, ela coloca a culpa em Deus. Mas a culpa não é de Deus de você não estar recebendo nada. A culpa é de pregadores, a culpa é de igrejas, a culpa é de mercenários. E eu vou ler a palavra que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele falou para Timóteo. Ele estava precavendo Timóteo daquilo que estava acontecendo. Vamos ler. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 3, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens, olha bem, haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Mas vamos continuar lendo o 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus,
tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. No 6. Porque o número desses são os que se introduzem pelas casas, levam cativos mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. Você está entendendo agora o porquê de tudo isso? Você está entendendo, irmãos, por que está acontecendo isso dentro da casa de Deus? Homens irreconciliáveis. O que é a palavra irreconciliáveis? Que não tem como reconciliar ele com Deus. Não tem como tu como um sacerdote, como um emissário do Senhor Jesus, pegar ele e apresentar ele diante de Deus, porque ele não vai querer. Ele não vai querer, ele não vai aceitar. Então esses homens estão à mercê de si próprios. Esses homens estão à mercê da sua vontade, caluniadores, desobedientes a pais e a mães. Hoje a gente vê os filhos hoje desobedecendo os pais, desonrando os pais. Irmãos, 70, 60, 70, 80% da parte carcerária do Presídio Central aqui em Porto Alegre é de pessoas que são filhos que os seus pais eram cristãos ou que eram cristãos. Ao ponto de nós termos uma parte do nosso presídio aqui, irmãos, de crentes. Que ali só vai ali os que são crentes. Mas se eles realmente fossem crentes, eles estariam ali? Ah, irmão, ele falhou, ele errou. Não, é compreensível. Eu creio que esses estão perdoados, esses são amados por Deus. E eles vão sair dali abençoados, perdoados, porque cumpriram sua pena diante do homem, diante de Deus. E uma nova vida espera por eles. Mas, irmãos, eu quero chamar a atenção para você que está se esforçando na obra de Deus, para você que quer realmente a salvação, para que você venha a entender o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Homens gananciosos, pessoas gananciosas, que veem a dificuldade do seu próximo e parece que nem é com ele. Eu quero chamar a tua atenção porque tudo isso está acontecendo dentro da igreja. O Ministério Casa Santíssima não está lutando seriamente nesta parte. Porque nós não queremos mais ser um ministério que simplesmente a gente vai lá na hora do culto, da paz do Senhor, diz que ama o irmão, que é apaixonado, olha, eu te amo, meu irmão, mas na hora da dificuldade se afasta. Na hora da luta se afasta, na hora da fraqueza condena. Irmãos, o Ministério Casa Santíssima está voltado para realmente cumprir a palavra de Deus. E nós entendemos que na casa do Senhor não é casa de shows, não é casa de apresentação de dotes, de pessoas que têm uma oratória linda, maravilhosa. Nós louvamos a Deus por quem tem uma oratória linda, maravilhosa, porque são levantados por Deus. Mas aqui isso não é o importante. Então eu quero te chamar em nome do Senhor Jesus, para que você venha meditar o porquê que está acontecendo essa apostasia no meio da igreja. Essa apostasia como a gente não tem visto em tempo nenhum, e a tendência é piorar. Se Deus não levantar um ministério para despertar essa última hora, porque Deus sempre levanta. Antes do dilúvio ele levantou a arca. Antes da condenação do mundo ele levantou Jesus Cristo. Antes da destruição desse mundo ele levanta Jesus Cristo. E Jesus Cristo traz para nós uma comunhão, uma parte com Deus. Jesus Cristo traz para nós a graça, a misericórdia. Porque, irmãos, o objetivo da igreja não é simplesmente ter um número de pessoas para dar oferta ou para dar, seja lá qualquer coisa que seja. O objetivo da igreja é preparar um povo para estar lavado, remido e de boas obras, e estar acordado
Então, se você chegar no Ministério Casa Santíssima e ouvir uma palavra dura, uma palavra de despertamento, entenda, nós não estamos aqui para massagear o teu ego, mas para mexer com você pelo lado de dentro, para que a obra de Deus venha se realizar, para que a vontade de Deus venha se realizar na tua vida, para que a salvação te alcance, para que a graça te alcance, para que o poder de Deus te alcance. Não alcance só a ti, alcance a tua família. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e que você venha meditar nesses versículos que foram lidos. Leia na tua Bíblia, irmãos. Leia na tua Bíblia e você saberá o que realmente quer dizer a palavra de Deus. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.